Estamos de volta e dessa vez a gente volta falando sobre assunto interessantíssimo, tá bom? Aqui no nosso programa só tem coisa interessante, é claro, mas dessa vez a gente vai falar sobre tecnologia e pandemia, né, gente? Nesse período de pandemia de 2020 a 2021, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu diversas coisas indo embora, né? Muitas empresas falecendo, a tecnologia cada vez mais em ascensão, a saúde também apresentando ali, obviamente, os seus problemas, as suas problemáticas, juntamente também com a educação, que teve que, de uma certa forma, se auxiliar e se juntar cada vez mais com as redes sociais e, obviamente, com tantas outras coisas que hoje em dia fazem a gente assistir ali às aulas de maneira híbrida, né? Tanto virtual como agora também a volta das escolas de forma presencial. E nesse assunto, a gente sempre tem o apoio das tecnologias. Então, para falar sobre isso, né, como as tecnologias estão impactando cada vez mais no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia, a gente está aqui agora com o Diego Platini, não é isso, Diego? É Platini mesmo, né? Exatamente, exatamente. Diego, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Primeira vez aqui na TV União, né? Exato. E um prazer gigante, Camila, estar com todos vocês. Que bom, fico feliz. Eu todo arrumado, hoje todo no social. Exato. Desenvolvimento tecnológico que já estava vindo bastante em ascensão, né? Sempre em construção, em avanço histórico e que agora no período da pandemia a gente viu, vamos dizer assim, um boom, né? Esse impacto maior no nosso dia a dia. O que você pode falar sobre isso para a gente, por favor? Perfeito, Camila. Eu acho que esse momento tão desafiador que a gente vem passando, né? Meio que ele nos forçou a passar por uma transformação que já era prevista pela humanidade. Infelizmente, muitas vezes a gente funcionou muito na dor, né? Não pelo amor, como a gente diz ali na minha família, dizia muito essa questão, ou vai pelo amor ou pela dor. Então, esse momento nos forçou a passar por esse momento de transformação, numa velocidade muito maior do que a gente vinha realizando, né? E muito pela dor. Mas eu vejo muito a questão de as pessoas falando sobre o lado negativo desse processo de transformação. Mas eu vejo ganhos muito significativos. Então, eu vejo que a tecnologia ela tem esse poder de potencializar as nossas capacidades, né? Então, para não me delongar muito, que é um exemplo muito simples de como a tecnologia muda a nossa rotina, a tecnologia ela acabou com uma dimensão na nossa vida que a gente nem percebeu, que é a de minha avó, por exemplo, né? Então, a tecnologia ela realmente eliminou a dimensão espaço. Então, em questão de segundos, hoje eu estou no mesmo local, mesmo que no formato diferente, no formato virtual, eu estou no mesmo local que a minha avó. Então, isso, o fato da tecnologia acabar com a dimensão, vamos dizer, do espaço, tornou tudo instantâneo, né? E a gente tem só que reaprender a se adaptar a essa nova realidade, vamos dizer assim. Você falou assim, se não aprende pelo amor, vai pra dor. É a mesma coisa. Se não aprende de casa, a rua ensina, né? Assim, Perfeito, Quem não apanhou em casa, apanha dos outros na rua, né? Minha mãe pelo menos fala isso. Perfeito. E é muito engraçado você falar exatamente sobre isso, sobre essa junção da tecnologia em relação ao espaço, porque de fato é isso, né? De fato, a gente... Eu particularmente vi isso na escola, na Revolução Industrial. A tecnologia ela surgiu no período da Revolução Industrial, né? Com os grandes empresários trazendo as novas ascensões das máquinas de guerras naquela época, como também hoje em dia a gente vê muito isso se repercutindo cada vez mais nas redes sociais, cada vez mais na TV, cada vez mais de modo presencial, quando a gente pega um telefone. Você teve receio de algum certo modo? Você tem receio de pensar até onde a tecnologia pode chegar? Olha, isso aí é um fator bem interessante, certo, Camila? E muito presente na minha vida. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento de robôs, né? Então, constantemente eu sou questionado sobre o temor acerca do tema, né? Então, os robôs vão tomar o meu lugar. Então, Diego, a empresa onde você trabalha, ela pretende acabar com as profissões, né? Então, são sempre questionamentos muito cercados do medo, né? E eu acho que a gente tem que aprender a olhar realmente o lado positivo. Então, te respondendo, hoje eu não vejo nenhum receio sobre o uso da tecnologia. Na realidade, eu só vejo benefícios. Um exemplo que eu vi, eu acho que um vídeo... Vou furar aqui a fonte, certo? Pode furar, sei que no jornalismo isso não é legal, mas como não sou do meio, vou me permitir isso. Mas tem um artigo científico que uma determinada vez fez um comparativo entre as espécies que existem no mundo, sobre as espécies mais velozes que existem no mundo. E o ser humano, ele ficou
entre os últimos, Não, né? última categoria, né? Literalmente. Última categoria na habilidade de velocidade. O primeiro animal, se eu não me lembro, foi o condor, enfim. Essa história é a tecnologia. Sim. Então, a tecnologia ela potencializa nossas habilidades. Ela potencializa o número de relacionamentos que nós podemos ter. Ela potencializa o que nós vamos fazer com o nosso tempo. Então, acho que, para mim, tecnologia hoje significa liberdade, de ter mais tempo do que mais importa. Então, não tenho receio. Só é difícil, às vezes, explicar para minha avó, para minha família, o que é trabalhar com robôs, né? O que é trabalhar com inteligência artificial, mas é algo muito prazeroso. Menino, é muito engraçado porque na sua fala, a gente tende hoje em dia, eu particularmente entendo a tecnologia como se fosse uma extensão da mão do homem, né? Literalmente, é uma ferramenta que a gente elabora, porque a tecnologia hoje em dia é desenvolvida pelo próprio homem, da qual o próprio homem também usufrui dessa tecnologia, que a gente está com as expectativas que melhorem. Né? Então, hoje em dia já tem carros elétricos, quem sabe um dia já tem carro viajando e voando pelo meio do mundo, ninguém sabe onde é que vai ser. Enfim, então a tecnologia, ao meu olhar, que sou uma jovem, também utiliza a tecnologia para todo mundo, desde para sentar, assistir as minhas aulas da faculdade, como para vir aqui, estar gravando, estar pondo esse programa. Certeza, na época dela não tinha tanta tecnologia, né, quanto tem hoje. Tinha na época, talvez, para ela, né? Mas não de uma maneira tão perfeita, vamos dizer assim, e arrumada, bem elaborada como é hoje. Então, como é que a gente pode falar sobre a questão das gerações? Como é que a gente pode estar trabalhando as gerações antigas, né, dos avós, bisavós, dos idosos, das senhoras de 80, 70 anos, que ainda tem aquela dificuldade de pegar o telefone, de fazer uma videochamada, de entrar no WhatsApp. Hoje em dia, eu falo isso porque eu tenho 2 pais que estão em casa que são extremamente leigos em relação à tecnologia, né, que para todo mundo, às vezes, para entrar na internet, tirar um boleto bancário via internet, utilizar o Pix via internet ainda é muito complicado, né? Mas tem outros que conseguiram dominar essa tecnologia de uma maneira tão fácil, né? Como que a gente pode estar tentando organizar as ideias em relação às pessoas que não tiveram tanto proveito nas suas épocas passadas e que vivem hoje em dia nessa geração jovem, em pleno século XXI, cercados de tecnologias? Não, perfeito. Até na tua pergunta me veio uma lembrança. Sabe quando é que eu notei que o mundo estava mudando drasticamente? Quando eu recebi uma ligação de vídeo da minha avó. Então, eu disse, cara... Foi prazeroso, eu tenho certeza. Tecnologias, o quanto que ela vem dominando. A primeira vez que eu fui ao Vale do Silício, eu também tive a oportunidade de ver um carro autônomo. E eu lembro que aquilo foi assustador para mim. Eu imagino. Disse, meu Deus, um carro tá andando sozinho. Eu não vou entrar nisso. Eu disse assim, dá um certo receio, né? Não vou entrar. E então eu voltei, lembro que quando eu voltei com isso na cabeça. Então eu acho que o primeiro contato é um contato às vezes de medo, de afastamento, né? Mas lá eu também consegui vivenciar um conceito que é muito presente nas empresas de tecnologia, que é a diversidade, né? A diversidade. E hoje existem algumas questões que estão mudando no mundo. Antigamente existia um padrão que era o pai ensina o filho, né? E hoje eu vejo na minha família, eu acho que todos vocês acabam vivenciando um pouco disso, o neto ensinando o avô. O neto com o tablet na mão e o avô chegando, o que é isso? E ele vai explicando, clica aqui. Então, essa troca de experiências, ela não tem mais um sentido único. Ela é uma via de mão dupla total. Sim. E eu acho que a maneira como a gente vai fazer com que essa tecnologia seja disseminada vai através do virtual. Mas a necessidade também nos move, né? Então, eu citei a minha avó porque por que ela me fez uma ligação de vídeo, né? Então, eu lembro que estava numa rotina de viagens muito grande e a necessidade da gente se falar fez com que a gente tivesse aquele contato virtual. Então, as necessidades estão surgindo a todo momento. E eu acho que necessidade mais diversidade com essa vivência vai propiciar essa disseminação desse conhecimento. Andam tudo juntos, né? Um ao lado do outro. Tudo né? juntos e misturados. E me diz uma coisa, a chamada com a sua avó foi tranquila? Ela entendeu ali como é que funcionava? Entendeu. Existem particularidades, né? Não é da mesma maneira, né? Então, mas o objetivo final, que foi de se comunicar, né? e sim, e
A partir da 10ª já fluía naturalmente. Já fluía bom. naturalmente. Lá em casa também é do mesmo jeito. Lá em casa também, a minha mãe e meu pai às vezes ficam, preciso pagar uma coisa, como é que faz? Aí ela vai, código de barras, ensinar a fazer pagamento através do código de barras. É muito complicado, né? Mas como você realmente falou, é toda a questão de experiência, de pôr em prática, de vivência. E, assim, é aquela coisa, os seus pais... Tem uma questão que eu acho interessante, que é o ciclo de aprendizagem, né? Então, até meio maluco a nossa vida. Nossa vida, a gente nasce sem saber de nada, né? Verdade. E aí a gente começa a aprender. Quando a gente pensa que aprendeu alguma coisa, tanta coisa ainda pra ver. a gente vai ter que começar a aprender a desaprender, né? Então, meu filho nasceu sem andar, a minha avó agora já está caminhando para desaprender a andar nesse sentido. Mas, de certa maneira, cada vez que a minha avó desaprende, ela está aprendendo um formato novo, né? E o fator principal que eu vejo que nos impede, muitas vezes, de aprender é a resistência. É uma curiosidade que me veio aqui à mente agora, né? Então, eu acho que não resistir, acho que aceitar essa mudança vai ser um fator primordial. Gente, sensacional. Olha só, e para você que não sabe, tá? O Diego, ele é especialista em robótica, né? A primeira pessoa que eu conheço na minha vida que é especialista em robótica. Diego, conta um pouquinho mais sobre as tecnologias no dia a dia, na hora de se fazer um robô, como é que é fazer o robô e trabalhar com a tecnologia? Dentro das empresas, os gestores, as pessoas estão precisando também passar por esse processo de reaprendizagem, né? Então, explicar para as pessoas que eu trabalho com robôs, eu e, obviamente, toda uma equipe nossa em desenvolver robôs, é um fator que gera uma curiosidade muito grande nas pessoas, né? E a gente, quando desenvolveu a plataforma, a primeira curiosidade que as pessoas têm, onde vocês tiveram a ideia de desenvolver uma plataforma que é uma fábrica de robôs, né? E eu sempre digo que foi meramente uma observação de como o mundo, foi observando o mundo, né? Então, eu tive a oportunidade de passar como gestor em diversas empresas, e sendo que empresas da área da saúde, da área da indústria, enfim, de serviços, sendo que eu notei um ponto em comum em todas elas. Todas elas existiam pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, normalmente fazendo hora extra e com pouco tempo para desenvolver suas atividades, né? Então, sim, isso tem alguma coisa errada, né? E, ao mesmo tempo, a sociedade nos colocava o conceito de que a gente precisava correr cada vez mais. E essa é a realidade, né, do mercado de trabalho, principalmente. Isso é um fato real. Você tem aqui que digitar 5.000 notas fiscais no sistema. Meu Deus. 5.000 notas. E a profissional falou, isso é humanamente impossível. Aí ele, te vira, só tem você. Então, a gente começou a desenvolver robôs porque a gente acredita que realmente existem trabalhos que são... facilitar a ação humana, exatamente. Né? São trabalhos... Existe realmente o trabalho humanamente impossível. Normalmente são impossíveis. Normalmente eles são os mais chatos dentro das organizações. Que consomem todo o nosso tempo e não nos dá nada em troca. Não torna a gente melhor. É aquele velho trabalho que ninguém quer, né? Isso. Que todo mundo joga de lá. Mas que hoje existe um batalhão de pessoas... destinando a sua vida a ele, né? Então, a gente passa 8 horas no mínimo dentro das organizações. Então, me atentou isso. Então, existem trabalhos humanamente impossíveis. E, ao mesmo tempo, existem trabalhos puramente humanos. Tipo, o que a gente está fazendo agora? Conversar, né? Então, trabalhar com robôs, para mim, é isso. É permitir que as pessoas tenham mais tempo para o que mais importa. Coloca os robôs para fazer todo tipo de trabalho chato, burocrático, repetitivo. E permite que as pessoas utilizem o seu máximo potencial, né? Que eu acho para fazer, né? Como também tem gente que se encaixa em tantas outras coisas e aí é mantido num setor que não tem nada a ver com essa pessoa, né? Mas com certeza você realmente falou sobre a importância de um robô estar sendo utilizado para facilitar as atividades humanas, as ações humanas, e eu super concordo em relação a isso. Diego, a nossa conversa já está chegando no finalzinho, porque nem parece, né? Porque, enfim, o bate-papo aqui vai se fazendo ainda mais sobre um assunto tão interessante que é a tecnologia, como realmente a tecnologia veio para ficar e para nos auxiliar de uma forma geral. E já para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu vou te perguntar como especialista, né? Onde é que você acha que a tecnologia vai chegar? Onde é que você acha que nós, em especial brasileiros, iremos chegar? Porque a gente, obviamente, tem uma potencialidade enorme para atingir os países desenvolvidos, mas a gente ainda está ali naquele retrocesso, né? Seja
politicamente falando, religiosamente falando, economicamente falando, sanando problemas que já vinham de muitos tempos, né, como a questão da educação, do respeito ao próximo. E quando a gente fala sobre a tecnologia, você acha, considera hoje em dia que o Brasil tá bem posicionado e aonde é que nós pretendemos chegar com tudo isso? Potencial. Então, hoje, em termos de potencial, ele é gigante, né? Por quê? Porque nós temos um mercado consumidor muito grande. O brasileiro, ele é naturalmente empreendedor. Nós somos realmente empreendedores. E criativos. E criativos. Então, isso é um fator fundamental. Por quê? Aonde é que a tecnologia vai chegar? A tecnologia ela vai absorver toda e qualquer atividade que não envolva criatividade, emoção e relacionamento. E isso é muito positivo para o ser humano. Por quê? Vai nos forçar a voltar a ser humanos, certo? Então, o ser humano ele vai ter que voltar a praticar a empatia, a solidariedade, vai começar a ter tempo para observar o que está acontecendo e às vezes a gente não está notando pela pressa. Às vezes a gente anda pelas ruas, a gente não está observando alguém na calçada deitada. Não, por quê? Porque eu estou apressado, porque eu tenho que terminar um relatório dentro da minha empresa. Então, eu acho que a tecnologia vai alcançar o seu ápice e junto com isso o ser humano também. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo para o que mais importa. E talvez isso seja o fator que mais... Chegar, né? Essa é a conclusão. Mas a gente está trabalhando de uma forma a caminhar junto com a tecnologia, né? Podemos dizer assim, a gente está criando essa tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais e eu particularmente, eu espero que eu consiga acompanhar daqui a 5, 6 anos, né? Quem sabe. Mas, querido, muitíssimo obrigada, tá, Diego? Foi um bate-papo super incrível sobre um assunto super interessante, tá bom? Eu que agradeço, um prazer gigante, principalmente pelo formato de bate-papo descontraído. E um grande abraço a todos. Obrigada. Olha só.